Um homem acorda no meio da madrugada e vê um leão sobre seu corpo pronto para um ataque. Sem poder fugir, pego completamente desprevenido, ele usa as próprias mãos para lutar e tentar sobreviver em uma briga entre homem e fera. Como um leão apareceu ali e o que aconteceu nos minutos seguintes. Isso e mais, você vê agora. Em 6 de julho de 2025, na Turquia, um homem estava dormindo ao ar livre quando acordou e percebeu que havia um leão sobre ele. O animal imediatamente o atacou e o homem começou uma luta pela própria vida. Na região de Manavgat, no sul da Turquia, existem extensas áreas rurais e agrícolas. A agricultura faz parte da rotina de muitas pessoas que vivem na região, e entre essas pessoas estava Süleyman Kir, um agricultor local de 53 anos. Kir trabalhava em uma plantação de pistache e naquela noite de 6 de julho de 2025 estava no campo com sua esposa Gülperi Kir. Os dois haviam ligado o sistema de irrigação da plantação e depois de terminar o trabalho, decidiram se deitar para descansar ali mesmo. Era madrugada. Para se protegerem dos mosquitos, os dois estavam cobertos por um cobertor. O campo estava escuro e silencioso, e eles provavelmente não imaginavam que, a aproximadamente 1 quilômetro dali, uma situação completamente diferente estava acontecendo. Pouco antes, por volta das 3 da manhã, um leão macho chamado Zeus havia escapado de seu recinto no parque de animais Land of Lions, conhecido na Turquia como Aslan Diara, localizado em Manavgat. Ainda não estava claro como o animal havia conseguido escapar. O que se sabia era que Zeus estava solto nas proximidades, enquanto equipes procuravam pelo animal. Pouco depois, no campo onde Süleyman e sua esposa descansavam, algo tocou o pé de Gülperi. Ela inicialmente pensou que poderia ser um cachorro ou algum outro animal pequeno. O que estava diante deles, porém, era muito maior. Quando Süleyman levantou o cobertor, viu o leão sobre ele. Em questão de segundos, o que deveria ser apenas uma noite de descanso se transformou em uma luta desesperada. O leão avançou sobre Süleyman e começou a mordê-lo. O animal atingiu principalmente sua panturrilha e seu pescoço, enquanto o agricultor tentava se defender. Süleyman começou a lutar corpo a corpo com o animal. Ele tentou afastá-lo, usando as próprias mãos. Em determinado momento, conseguiu agarrar o pescoço do leão e apertá-lo. A luta continuou por vários minutos. Süleyman e o leão se enfrentaram no chão enquanto sua esposa tentava pedir ajuda. Gülperi chamou familiares, vizinhos e outras pessoas que pudessem chegar ao local. Segundo os relatos, a luta durou aproximadamente 15 a 20 minutos. Durante o confronto, Süleyman continuou tentando resistir às mordidas. O leão chegou a mordê-lo no pescoço e na perna, mas, ao ser agarrado pelo pescoço e apertado pelo homem, acabou recuando. O animal se afastou aproximadamente 10 metros e permaneceu por alguns instantes nas proximidades. Foi nesse momento que as equipes que procuravam o leão chegaram ao local. Policiais e integrantes da gendarmeria apareceram na área. Segundo os relatos, os agentes conseguiram avistar o animal enquanto ele se afastava pelo campo. Disparos foram feitos para o alto, fazendo o leão fugir em direção à vegetação. Süleyman havia sobrevivido ao ataque, mas estava ferido. Ele apresentava ferimentos em várias partes do corpo e precisou ser levado para o hospital. Entre as lesões estavam ferimentos no abdômen, nas pernas e nas 2 orelhas, além de uma fratura incompleta no pescoço. A lesão no pescoço era particularmente preocupante. Os médicos explicaram que a fratura não havia sido profunda o suficiente para exigir uma cirurgia, mas que a situação poderia ter sido muito pior. Segundo a reitora da Universidade de Akdeniz, se a fratura tivesse avançado um pouco mais, poderia ter provocado paralisia. Além disso, os ferimentos no rosto chegaram muito perto dos olhos, mas, felizmente, não os atingiram. Süleyman foi levado ao hospital da Universidade de Akdeniz, onde recebeu atendimento médico. Para os médicos, o caso era extremamente incomum. A própria reitora da universidade afirmou que aquela era apenas a 2ª vez que o hospital tratava uma mordida de leão. Enquanto Süleyman recebia tratamento, as autoridades continuavam procurando Zeus.
O leão havia deixado o campo e seguido em direção a uma área de vegetação. Equipes do parque, da Diretoria de Conservação da Natureza e Parques Nacionais da Polícia e da Gendarmeria participaram das buscas. Drones também foram utilizados para ajudar a localizar o animal. Depois de ser encontrado em uma área de mata próxima, Zeus foi considerado uma ameaça para as pessoas e para o ambiente. As autoridades informaram que não era possível capturá-lo com segurança e que, por isso, o animal foi abatido. O corpo do leão foi posteriormente retirado da região pelas equipes da prefeitura de Manavgat. Mas o caso não terminou com a morte de Zeus. As autoridades também passaram a investigar o próprio parque onde o animal estava mantido. O Land of Lions foi alvo de uma investigação para determinar como o leão conseguiu escapar de seu recinto e se houve falhas na segurança do local. O estabelecimento foi posteriormente selado pelas autoridades municipais e foram iniciados procedimentos legais e uma investigação sobre suas atividades. O caso chamou ainda mais atenção porque aquele não havia sido o primeiro incidente envolvendo um leão no mesmo parque. Em 2023, uma criança de 4 anos havia sido ferida por um leão nas instalações do local. Dessa vez, porém, as consequências foram muito maiores. Um leão criado em cativeiro conseguiu escapar durante a madrugada, percorreu aproximadamente 1 quilômetro e encontrou 2 pessoas dormindo em uma plantação. Uma delas acabou sendo atacada. Suleiman-Kyr sobreviveu porque, em vez de simplesmente ser dominado pelo animal, conseguiu reagir e lutar contra ele durante vários minutos. Quando tudo terminou, o homem estava gravemente ferido, mas vivo. E o que havia começado como uma noite comum em uma plantação de pistache terminou como um dos mais incomuns confrontos entre um ser humano e um leão registrados na região. Um agricultor de 53 anos, surpreendido enquanto dormia, lutando corpo a corpo com um predador que havia escapado de um parque de animais. O caso de Kyr foi um pesadelo, mas o que vem a seguir é ainda mais bizarro. Em julho de 2025, no Paquistão, uma mulher foi surpreendida quando um leão apareceu de repente e a atacou. Câmeras de segurança registraram as imagens impressionantes e assustadoras. Em alguns países, principalmente no sul da Ásia e em partes do Oriente Médio, possuir um leão em casa pode ser visto como um símbolo de poder e riqueza. Há regiões também onde a criação desses animais possui uma longa história cultural. A legislação existe, mas pode ser pouco aplicada. No Paquistão, manter grandes felinos exige licença específica e instalações adequadas e seguras. Após incidentes anteriores, as autoridades passaram a endurecer as regras e a restringir a manutenção desses animais em áreas residenciais. Contudo, na prática, ainda existem animais mantidos de maneira irregular em quintais ou propriedades improvisadas, sem que sejam respeitados os padrões de segurança necessários. Grandes felinos podem escapar de estruturas inadequadas e, quando chegam às ruas, podem gerar o caos. Mesmo criados desde filhotes por humanos, eles continuam sendo predadores. Além disso, o confinamento inadequado pode causar estresse e favorecer comportamentos agressivos. No dia 3 de julho, em Lahore, no Paquistão, durante a tarde, um leão de 11 meses escapou de uma propriedade privada. O animal pulou um muro e saiu para a rua. Em poucos instantes, correu repentinamente contra as pessoas que estavam próximas. Pelas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o animal avançando contra uma mulher. O vídeo é impressionante. A mulher foi derrubada pelo leão, enquanto 2 crianças que estavam próximas também acabaram sendo atacadas. As crianças tinham 5 e 7 anos. Um homem conseguiu intervir e afastar o animal, impedindo que a situação se tornasse ainda pior. A fera ainda tentou avançar contra outras pessoas, mas acabou correndo mais adiante pela rua. A mulher atacada conseguiu se levantar e saiu correndo. As 3 vítimas sofreram ferimentos, mas não houve relatos de que algum deles estivesse em estado grave. O animal também não fez mais vítimas. Policiais rapidamente apareceram e conseguiram controlar a situação. O leão havia causado pânico e caos em todo o bairro. O ataque foi rápido e assustador, e se não tivesse sido interrompido, poderia ter causado ferimentos muito mais graves. O leão, de apenas 11 meses,
chegou a derrubar objetos durante sua corrida, mas não causou problemas maiores do que os ataques às 3 vítimas. O animal acabou sendo confiscado pelas autoridades e levado para um parque de vida selvagem. Os 3 homens responsáveis pelo animal foram presos por atividades ilegais. Segundo relatos apresentados à polícia, testemunhas afirmaram ter visto os suspeitos observando o leão durante o ataque e, aparentemente, demonstrando divertimento diante da situação. Esse detalhe tornou o caso ainda mais revoltante. Esse tipo de situação não é completamente incomum no Paquistão, onde manter animais exóticos, especialmente grandes felinos, pode ser associado à riqueza e poder. Em dezembro de 2024, um leão adulto escapou de seu recinto em outro bairro de Lahore, aterrorizando moradores antes de ser morto a tiros por um segurança. O incidente ajudou a aumentar a pressão sobre o governo provincial para endurecer as regras relacionadas à posse desses animais. Depois disso, novas medidas foram aprovadas para regulamentar a venda, a compra, a criação e a posse de grandes felinos, além de estabelecer restrições para a manutenção desses animais em áreas residenciais. Mas, na prática, a posse irregular ainda representa um problema. O caso de Lahore mostrou que, quando um predador desse porte é mantido em uma área residencial, não são apenas os seus responsáveis que ficam expostos ao risco. Qualquer pessoa que esteja simplesmente passando pela rua pode acabar diante de um animal que nunca deveria estar ali. Embora esse tenha sido um caso de ataque não provocado, alguns procuram pelo pior e se deixam levar pelo momento, como no caso a seguir, que com certeza vai te deixar perplexo e revoltado. Antes de continuarmos, se você chegou até aqui, comente "Leão escapa", então vou saber que é um espectador interessado. Aproveite também e deixe o like, e se não for inscrito, se inscreva para não perder vídeos como esse. Voltando. Em fevereiro de 2023, em Queensland, Austrália, Alistair McPhee, de 37 anos, e sua cadela Molly, uma Rottweiler, estavam viajando juntos. Os dois tinham um vínculo muito especial, compartilhavam momentos felizes e tristes. Essa amizade era baseada em confiança, lealdade, companheirismo e amor. Nesse momento, Alistair e Molly estavam viajando juntos. Os dois estavam rodando por algumas partes do país, e o extremo norte de Queensland era apenas uma de suas paradas. Bloomfield é uma pequena comunidade perto de Cooktown e Port Douglas, com uma população pequena e predominantemente aborígene. É conhecida por sua beleza natural, incluindo praias isoladas e trilhas. A área é acessível principalmente por estradas de terra, popular entre os turistas que buscam uma experiência autêntica no estilo de vida do extremo norte australiano. Foi para lá que Alistair e Molly decidiram ir. De Bloomfield, eles foram para o Bloomfield River. Esse rio nasce nas montanhas Great Dividing Range, ao sul de Cooktown, e deságua no Mar de Coral. É rodeado por uma rica diversidade de ecossistemas, incluindo florestas tropicais, manguezais e pântanos costeiros. Contudo, se alguém quiser visitar a região, é importante tomar precauções de segurança. O rio Bloomfield possui animais perigosos, como a piton aquática e o crocodilo de água salgada, o maior crocodilo do mundo e o maior réptil atual. Eles têm forte tendência a ver seres humanos como presas, e se pegarem alguém, as chances de escapar são mínimas. Alguns dias antes de Alistair chegar, um morador avistou um enorme animal que parecia ser um crocodilo de água salgada no Bloomfield River. Ele fez um vídeo do animal, publicou em suas redes e acionou as autoridades. Dessa forma, mais placas de alerta foram colocadas e avisos em redes sociais foram divulgados. No dia 20 de fevereiro, o dia amanheceu nublado e pouco convidativo para passeios. Mesmo assim, Alistair estava disposto a passar o dia fora. Era por volta das 5h30 quando o homem de 37 anos e Molly estavam no Bloomfield River. Alistair pegou uma pequena câmera e a posicionou no chão. Em seguida, colocou-a para gravar. Alistair ignorou totalmente as placas que avisavam sobre os crocodilos. Quando ele e Molly entraram na água, não demorou muito para o pior acontecer. Eles deram apenas alguns passos. A água não havia nem chegado aos joelhos dele quando algo enorme foi em sua direção.
Grandes e fortes mandíbulas se abriram e se prenderam em sua perna. Ele imediatamente caiu em meio à agitação na beira do rio. Molly, ao seu lado, agiu em segundos. Ela corajosamente foi para cima do réptil e, em um instante, o crocodilo largou o homem e se virou para ela. Mais uma vez, ele abriu as mandíbulas. Dessa vez, as fechou em torno de Molly. Alistair poderia ter aproveitado a oportunidade para sair de perto, mas não. Ele desferiu socos fortes, tentando libertar Molly. Contudo, não foi suficiente para fazer o crocodilo largá-la. Aconteceu muito rápido e Alistair só conseguiu assistir a ela sumir. Felizmente, uma guarda florestal apareceu. Ela rapidamente prestou os primeiros socorros a Alistair, que tinha a perna ferida e sangrando. Depois, ela o levou para um pequeno hospital próximo. De lá, ele foi transferido de helicóptero para o hospital de Cairns, cidade a aproximadamente 220 quilômetros de Bloomfield. Sua condição era estável, porém ele teve que se submeter a uma cirurgia. Sua dor física não foi nada comparada à dor de perder sua amada companheira. Se não fosse por Molly avançando para defendê-lo e atraindo a atenção para si, ele poderia estar morto. Na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, oficiais de vida selvagem do Departamento de Meio Ambiente e Ciência capturaram um enorme crocodilo medindo pouco mais de 4 metros. Os restos de Molly foram encontrados dentro dele. Matar o crocodilo, segundo as autoridades, não foi uma escolha, e sim uma necessidade. Para eles, era importante que as comunidades se sentissem seguras. Josh Patterson, da Jabalbina e Alange Aboriginal Corporation, disse que Alistair teve sorte de sair vivo. Disse ainda que o rio Bloomfield é conhecido por ter crocodilos e que as pessoas são aconselhadas a ter cuidado. O governo de Queensland informou que o incidente é um lembrete para que as pessoas sejam conscientes e respeitem os avisos. Alistair se recuperou e disse, em um comunicado, que aprendeu sua lição da maneira mais difícil ao perder Molly. Várias teorias surgiram sobre o motivo de Alistair ter entrado na água. Ele chegou a falar que foi em direção ao rio porque Molly estava com sede e ele queria apenas dar água a ela. Contudo, Alistair foi investigado. Em uma conversa sua com um amigo no Facebook, vários meses antes da viagem, foi encontrado algo que poderia desmentir sua explicação. Nela, ele dizia que queria pegar uma piton aquática. Talvez o vídeo que estava fazendo no momento do ataque devesse ser, na verdade, um vídeo pegando a cobra. Se gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para receber novos, e se chegou até o final, comente Molly.